Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. O texto bíblico que iremos meditar hoje está no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16 e 30, que fala sobre o jovem rico. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A melhor coisa que aconteceu em nossa vida foi um momento em que conhecemos um grande amigo. Amigo esse que não mediu sacrifício para nos dar liberdade, quebrar as correntes da cegueira espiritual, que carregamos muitos anos e sem nos conhecer, presenteou-nos a eternidade com Deus. Esse amigo é Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz em 1ª carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 23 ao 31. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os pobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Louvado seja a Deus. Mas como podemos ir para o céu? Primeiro, precisamos reconhecer
que somos pecadores e estamos afastados da presença de Deus, como está escrito no livro de Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Este versículo destaca a graça de Deus em dar a vida eterna como um dom gratuito, mas também a seriedade do pecado e a consequência da morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Isso significa que quando pecamos, estamos plantando sementes de morte em nossas vidas. O pecado nos afasta de Deus e nos leva para caminhos destrutivos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E como podemos ir para o céu? Segundo, saber que as obras que praticamos não podem dar salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Terceiro, entender que o caminho que traçamos em Deus é um caminho de morte. Um caminho sem Deus é um caminho de morte. E quarto, você precisa se arrepender de seus pecados. Quinto, reconhecer que só existe um caminho que leva ao céu. É Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também a palavra de Deus diz em Romanos 8, 35, 39. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, existem 4 coisas que você deve fazer para aceitar Jesus. A primeira, ouvir o Evangelho. A segunda, o crer no Evangelho. A terceira, arrepender-se dos seus pecados. E a quarta, confessar Jesus Cristo como o Cristo. Louvado seja Deus. Se você nunca tomou esta decisão em reconhecer Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo Salvador de sua vida, reconhecer Jesus Cristo como o Senhor de sua vida, como o dono da sua vida, o momento é agora. É tempo de salvação. Se você, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, que está afastado dos caminhos de Deus, volte para Deus agora, meu querido. Lembra-se da passagem bíblica lá do filho pródigo, que ele deixou a casa do pai, foi viver ao seu bel prazer, gastou tudo que ele adquiriu das riquezas do seu pai com bebedeiras, com as coisas imundas, com as coisas que desagradam a Deus, e acabou tudo, e ficou perambulando, pedindo esmolas. Parecia uma pessoa que é uma ovelha desgarrada, uma pessoa que vivia na imundície. Mas a Bíblia diz que um dia este filho se arrependeu
e ele quis voltar para a casa do pai. E o pai, assim como o nosso Deus, ele o recebeu de braços abertos e preparou a maior festa para aquele filho que estava perdido. Então, meu querido, seja este filho pródigo, volte para a casa de Deus. É tempo de salvação. Volte para Deus. A Bíblia diz que a alegria no céu quando um pecador se arrepende do que 99 justos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que esta palavra seja reflexiva, que você venha meditar em seu coração e que você venha crer que somente Jesus Cristo é a salvação. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Amém? Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.